Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esta aula. E nesta aula, nossa sexta aula da playlist de curso de inglês básico, a gente vai falar da pronúncia dos verbos regulares no passado, tá bom? Se você não assistiu à última aula, eu recomendo que você assista. Lá naquela outra eu ensino vocês a diferenciarem regulares de irregulares, tá bom? E tem material disponível também. Só que aqui, gente, a gente vai falar somente dos regulares, aqueles que têm regra para escrever, né? E as regras para escrita deles não é só botar ed, simplesmente. Tem alguns lá que eu pedi para vocês revisarem, memorizarem, aliás. Então, eu aconselho que você, antes de ver essa aula, veja aquela lá. Hoje, a gente vai falar só da pronúncia dos regulares, tá bom? Por quê, Ju? Por que vocês podem me perguntar assim, por que eu decidi fazer essa aula só para isso? Gente, é muito comum as pessoas cometerem esse erro aqui, ó. Eu separei 3 exemplos, tá? E eu vou ler como os alunos, como as pessoas que eu sempre perguntava, como você leria isso? Eu vou ler como eles liam, tá bom? Primeiro exemplo, já deixei as traduções ali. Então aqui vai ficar assim: I waited for the bus. Aí beleza, segunda frase a pessoa leria assim: I stopped my car. E a terceira: She stayed home all day yesterday. Aí, tá, aparentemente não tem erro nenhum, né? Tudo tranquilo. Mas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esses verbos das frases waited, stopped e stayed, as formas como vocês falariam, nem todos são pronunciados dessa forma. Nem todos vão ter esse ed no final da palavra, tá? Então, vocês vão perceber que esses 3 verbos, embora sejam regulares, eles vão ter 3 tipos de pronúncias aqui pro ed, pro finalzinho, tá bom? Por isso que eu fiz essa aula. E detalhe, esse é um erro brasileiro apenas, sabia? De nós que falamos o português brasileiro como primeiro idioma, a gente tem a mania de pronunciar toda a letra que aparece, né? E aí você se depara com o inglês da vida, que tem muita letra muda, ou seja, ela aparece, mas não é falada, ela não é pronunciada. E aí causa essa confusão toda, né? Então hoje a gente vai aprender as 3 pronúncias dos verbos regulares no passado. As 3 pronúncias do ed, que o ed pode ter, ok? Vem comigo aqui pra minha tela, ó. Eu separei aqui, esse material vai estar disponível na descrição do vídeo, depois eu te aconselho a baixá-lo, tá? Olha a tabela abaixo, todos eles são regulares, mas no passado são pronunciados de forma diferente. Ó, eu separei na tabela, mas a explicação, a teoria, tudo que eu falar tá aqui, ó, tá bom? Eu separei em cores para ajudar a gente a visualizar melhor. Vamos começar da direita, os verdes aqui, ó. Se eu peço para você, qual que é a ideia, né? Se eu peço para vocês pronunciarem esses verbos sem estar no passado, tá? Vamos colocar aqui eles na minha notinha. Ó, os verbos são want, que é querer, decide, que é decidir, e start, que é começar, beleza? Qual que é a regra deles? Está aqui embaixo escrito, mas eu vou falar aqui em cima, ó. T ou D, finais. Finais T ou D. Presta atenção que agora é tudo pronúncia, tá? Então, se você pronunciar o want, pronuncia comigo aí de onde você estiver. É importante você falar agora comigo, junto comigo, para você perceber. Want, want. É assim que se pronuncia. Está vendo que o último som que a gente produz é o T, certo? E não é ti, é T. Tá bom? Cuidado para não falar want. Isso não é inglês. Isso daí tá errado. É want, ok? Então guarda aí essa pronúncia. A outra. É decide ou é decide? É a segunda. Não vai falar decide. É decide. Esse é o som do D. Decide, ok? A terceira vai seguir a mesma linha de raciocínio do primeiro. Start. Start. Tá bom? Percebeu que os finais ou são som de T, ou são som de D, né? Ó, decide, 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 na verdade. Bom, se você tem esses últimos sons no seu verbo regular, na hora que você estiver falando eles no passado, como que você vai pronunciar? O ed vai ter som de ed. Aqui tá id, mas é porque na fonética do inglês, esse som aqui de i não é de i. É um som mais puxado pro e. Ed. Que é o som que a gente faz, inclusive, pra pronunciar, ó. Wanted. É esse edzinho aqui, ó. Opa, desculpa, coloquei 2 e's ali, não tinha visto. Aqui vai ficar assim, ó. Decided.
started. Então, presta atenção nisso. Os únicos casos que a gente pronuncia o ED com som de ED é quando o meu verbo, quando ele não tá no passado, quando ele tá na sua forma base form. O que é base form, Ju? É assim, ó. Quando ele tá assim, ó. Sem tá no passado, sem nada. Tá vendo, ó? Que é o que a gente fez antes. Quando você pronuncia eles assim, o último som tem que ser som de T ou de D. E aí, quando você fala eles no passado, o ED vai ter som de ED. Normal. Tá? Esse é o caso. Então, vamos pronunciar esses da direita aqui, ó. Nessa parte da tela. O verbo need. Ó, o último som de D, ó. Need. Então, aqui, dessa forma, ele vai estar sendo falado como needed. Normal. Needed. Pronuncia o ED no final. O verbo wait, que é esperar. O nosso verbo do primeiro exemplo, né? Que eu dei aqui, ó. Aí você vai falar waited. Por isso que tá certo falar I waited for the bus. Por quê? Porque se você escrever wait, o último som vai ser o T. E cuidado, porque muitas vezes você percebeu aqui, ó, que o verbo decide, a última letra é E, mas a pronúncia é D, tá? Então isso aqui tem a ver com a pronúncia, não com a escrita ali, ó, tá bom? Então é por isso que é importante também pronunciar. Vamos ver aqui comigo. Report vai ficar reported e fold vai ficar folded. Normal, né? Pronunciou o ED como ED. Beleza. Agora, quais são as outras duas? Vem comigo aqui para vermelha. Você tem duas maneiras de identificar o caso vermelho, tá? Que eu vou mostrar agora. Primeira maneira. Todos os verbos que terminarem com essas letras, os verbos regulares, que terminarem com essas letras aqui, S, K, P e tal, tudo mais, vão ter a pronúncia do ED como som de T, tá? Então, a gente não vai falar, aqui, ó, a gente não vai falar, peraí que tá muito perto, a gente não vai falar asked, porque senão a gente tá entrando na verde. Aqui na vermelha a gente vai falar asked. Asked. Você percebe que os meus sons finais são kt, kt. Não tem vogal, não tem kiti. É kt, asked. Tá bom? Tenta pronunciar aí. Então vai ficar asked, crossed, stopped. Percebe que o meu último som é o t, é o som do T, tá? Eu coloquei que essas letras aqui, elas têm uma coisa em comum, né? Por que são essas letras? Porque elas são voiceless. Não tem vibração na garganta quando você fala elas. S, k, p. Não tem vibração. Se você colocar a mão na garganta, não tem vibração quando você fala o S, ó. S, não vibra. As cordas vocais não vibram. Inclusive, isso tem a ver com a minha segunda dica para você saber identificar esses verbos. Se você não é muito bom de decoração para ficar decorando essas letras aqui, a outra maneira de tirar a prova para saber qual é a pronúncia correta é você pegar a tua mão, colocar na garganta, coloca aí, e pronunciar o verbo no seu formato base form, ou seja, sem estar no passado. Vou copiar aqui só para você ver, ó. Ask, cross e stop. Tá vendo que eu não coloquei ED, tá? Pra você fazer essa prova da mão, você não pode estar com o verbo no passado. Não faz sentido, porque é justamente isso que a gente quer descobrir, né? Como que se fala ele no passado. Então, pronunciem comigo aqui, ó. Ask. Ask. Percebe que no K não vibra a tua voz? Se vibrar, tá falando errado, mas não pode vibrar. Ask. K. Não tem vibração no K. Vamos ver aqui. Cross. Cross. Percebe que no último som o S deixa de vibrar, na sua garganta para de vibrar? Vamos ver aqui. Stop. Stop. Esse P é pronunciado como P. Esse é o último som. Resumindo, qual que é a regra? Se o último som do teu verbo, no formato regular, neste formato que chamamos de base form, não vibrar na sua garganta, isso quer dizer que quando estiver no passado dessa forma aqui, ó, você vai pronunciar o ED com som de T. Então você vai falar assim, ó. Asked. É como se você falasse isso aqui, ó. Asked. Cuidado para não falar asked. Não é isso, é kt, kt. Esse é o som, tá? Aqui vai ficar crossed. É como se você falasse isso. Crossed. E aqui, eu tô brasileirando ali as pronúncias, tá? Mas só para vocês observarem. E aqui é como se você falasse stopped, stopped, beleza? Bom, vamos pronunciar então esses aqui. Ó, embaixo,
Shop, do verbo comprar, shop, tem som de P, né? O P é mudo. Então, no passado vai ficar shopped, shopped. O verbo cook, que é cozinhar, cook, termina com K, o som do K não é vibrado, né? Então, no passado, cooked, cooked, tá? Esse aqui, ó, watch, watch. Ah, mas você pode pensar, ué, mas o watch não termina com som de T? Não. Temos uma diferença aí, tá? What é o T, watch é TCH. Esse é TCH. Então, no passado, vai ficar watched. I watched TV. Eu assisti TV. Então, percebe? Muita gente falaria I watched TV. E, na verdade, não é I watched TV. Desculpa. I watched TV. Ok? Os seus T's têm que ser forçados. Como assim? T. T. Esse é o som do T. T. Então, o que você vai falar o ED no som do T vai ficar watched. Watched. Desculpa, watched. Não vai pronunciar. Fiz errado aqui, mas não pronuncia ele não. Não vai falar titi, né? Senão vai sair vogal no meio, vai sair som de I. A gente não pode ter o som do I. Você percebe que os sons, né? Exceto ali do caso do verde, eles são eles são consonantais. Não tem vogal, não tem ti, não tem a ba, não tem C. É tipo só a consoante, tipo t, p, k. Sabe? É isso. É isso, é bem isso. Parece que tá fazendo beatbox com a boca. Mas é bem isso mesmo, né? Aqui, ó, miss vai ficar no passado, missed, do jeito que eu coloquei aqui embaixo. Missed, ok? Bom, esse é o caso do vermelho, onde o último som do teu verbo regular, no base form, ou seja, que não tá no passado ainda, não pode vibrar. Se vibrar, no caso, não for vibrado, né? Se ele não for vibrado no último som, o seu ED tem som de T. É isso. Por outro lado, a regra azul é o contrário, é voiced, é vozeado. Então, se o seu verbo regular terminar com estas letras, ele vai ter som, o ED, né, finalzinho, vai ter som de D apenas. Ou você pode tirar a prova colocando a mão na garganta. Se você falar esses verbos que estão na base form no passado, como que vai ficar? Vamos falar comigo aqui, ó. Põe a mão na garganta. Arrive. Arrive. Percebe que vibra tudo, do início ao fim? Se o seu V não estiver vibrando, então provavelmente você está pronunciando o seu V como som de F. Arrive. Não é assim, tá? O V tem que vibrar. Porque esse é o som dele, ó. Parece um celular vibrando, inclusive. Arrive. Arrive. Tá? Vamos ver esse aqui? Fail. Fail. Parece que a gente tá falando feio, né? É meio quase isso. Fail. E aqui, pronuncia comigo, ó. Agree. Agree. Certo? Bom, se a palavra inteira vibrar, né? Não tem lá o... Não é igual a vermelha, né? Que para a vibração no último som. Então, quando você colocar esses verbos no passado, olha só como vamos falar. Não é arrived, porque a gente tá entrando na verde. A gente tem que entrar na azul. Então, o ED vai ter som apenas de D. Você vai falar assim, ó. Arrived. Arrived. Esse é o som dele. Tá? Esse é o final. Arrived. Arrived. Tá? Aqui, ó. Pronuncia comigo. Failed. Failed. Tá bom? Aqui, agreed. 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 Tá bom? É assim que vai ser nesses casos do azul. Vamos agora ver aqui no caso da esquerda, ó. Eu coloquei até alguns em barrinha, não sei se dá pra ver bem pelo vídeo, mas vamos lá. Listen, só aqui essa palavra é ouvir. No passado vai ficar listened, listened. Listen, sen, tem vibração no N, então no passado, listened, som de D. O ED tem som de D. Aqui, muita gente fala assim, né, ó, studied, mas na verdade não. Study é o formato base form, né, study, D, tem vibração. Então no passado vai ficar studied, studied, tá? I studied yesterday, eu estudei ontem. Beleza? Call, all, tem vibração. No passado, called, called. Não é college, tá? Cuidado, é called. Esse é o som que você vai fazer. Stay,
né? Tem vibração porque termina ali com o som do Y, né? I, stay, stay. Então, no passado não é stayed, é stayed, stayed. Eu fiquei em casa. I stayed home. I stayed home. Beleza? Aqui, zoom. Vibração no M. Então, no passado, zoomed. Zoomed. Não vai falar zoomed, é zoomed. Boquinha encosta os lábios aqui no M, ó. Zoomed. Esse é o som. E o último, buzz. Vibra no Z, né? Se você colocar a mão aqui, vibra, ó. Buzz. No passado, não é buzzed, é buzzed. Buzzed. Então é isso. Perceberam a diferença? Eu sei que, ó, de recomendações, tá? Pra quem nunca viu isso antes, vai com calma, tá bom? É muita, vamos dizer assim, que é muita coisa pra lembrar. Não é tão simples assim, vamos dizer que... Ao mesmo tempo é simples, mas ao mesmo tempo não é. Porque eu sei que vocês têm que decorar isso aqui. Então, o que eu aconselho, tá? Sempre tira a prova agora, quando vocês já sabem disso, na hora de pronunciar, tirem a prova, né? Faz aí, no caso, se for T ou D, vocês têm uma regra específica para essas letras, tá? Final do som, né? Som de T ou som de D. Se for último som mudo do seu verbo na base form, eu tô reforçando isso porque tem muita gente que aplica a ideia da mãozinha na garganta com o verbo já no passado. Mas não é com o verbo já no passado. É com o verbo assim. Então, cuidado para não cometer esse erro, tá bom? É com o verbo na base form. Base form é sem colocar ED por enquanto, tá? Então, se ele não for vibrado no final, o som do ED tem som de T. É o T, né? E aqui, se for vibrado, tem som de D, tá bom? Ó, percebem que é só um caso em que o ED é pronunciado com ED. E é o que nós brasileiros fazemos. A gente pega essa regra do verde e aplica para todos, mas na verdade não, né? Bom, eu deixei a explicação bem sucinta aqui embaixo, que é tudo que a gente estudou agora, mas para vocês relembrarem. E eu tenho uma outra dica, se você ainda assim estiver tendo dificuldade de sentir a vibração, não e tal, você pode usar um desses dois dicionários para ouvir a pronúncia, tá? Os dois servem porque tem aquela caixinha de som que você vai clicar e vai aparecer lá para vocês como que pronuncia, tá bom? Vou mostrar eles aqui, ó, por exemplo, o walk, tá vendo? Se você clicar aqui, você consegue ouvir. E aqui a mesma coisa, ó, nesse TT-SMP3 ele é muito bom. Ele pode falar tanto palavras quanto frases. Então vai ser muito bom para vocês, ó. Você escreve aqui e aperta aqui em read, tá? E aí você vai testando, vai colocando no passado e tudo mais. Ó, eu deixei aqui para vocês, tá? Uma lista para vocês separarem estes verbos que estão aqui, cada um em teu lugar na lista. Então, cada um vai numa pronúncia. As respostas estão no final do arquivo, tá? Eu deixei lá, mas tentem fazer sozinhos, tá? Persistam, não para de primeira. Usa os tradutores que eu mostrei aqui, ó, tá? Peraí, tem que tirar o anúncio. Usa aqui os tradutores, esse dicionário, tá? Para vocês pegarem o jeito. E esse exercício aqui no final, ele é mais de... Não tem muito o que você fazer, é mais pronunciar mesmo. Como é uma aula de pronúncia, então traz pro corpo. Tenta falar essas frases. Você pode colocar a frase inteira neste aqui, ó. Ou neste, tanto faz. Que ele lê pra você a frase toda, aí você vai conseguir ouvir a pronúncia certa. Mas eu já te ajudei, ó, colocando a cor no caso, é só o finalzinho que você vai mudar a pronúncia ali, né? Do ED, do D e do T. Mas eu já deixei na cor certa pra vocês saberem, tudo bem? Tem várias frases aqui, ó, tá? E mais abaixo vai ter as respostas desse exercício. Esse é aquele que você vai ter que escrever mesmo. Aqui você vai se atentar a duas coisas. Além da pronúncia, né, para você encaixar no quadro correto, você vai ter que se atentar à escrita deles no passado. Então, por isso que eu falei, se você não viu a última aula, vai lá dar uma olhadinha rapidinho para você ver como é que se escreve os regulares no passado.
e depois você vem pra cá, porque você vai ter que colocar tudo certinho, tá? Não é só não é só a pronúncia, mas a escrita correta. É isso por hoje, espero que vocês aproveitem. Esse material tá na descrição desse vídeo, é só clicar que você pode baixar aí no seu computador, tá bom? É isso, bons estudos, um beijo e tchau, tchau, até a próxima.